invocando a bênção e a proteção de Deus, inicio a minha fala nesta tribuna. Ciente, senhor presidente, vereador Mário Sérgio, senhores vereadores e vereadoras, ciente de que este é um dos momentos mais marcantes da história da capital do Mato Grosso do Sul. Esta não é uma cidade onde impera o desrespeito, a agressão, e não deverá imperar jamais. Não será J. Paulo e nem Elias Rangel e seu filho que haverão de transformar esta casa em uma balbúrdia, onde um vereador vem usar a tribuna e se atreve a pegar uma nota de R$10 e balançar como se os vereadores desta casa fossem vendidos. Aqui temos homens e mulheres que foram escolhidos pelos eleitores de Campo Grande para representar o povo. Assim como neste momento estou aqui presente na condição de prefeito da nossa capital, exercendo o meu direito, o direito que é sagrado, o direito de falar sobre as minhas ações, defender as minhas atitudes como agente público, defender a isonomia, a isenção, a lisura, o respeito a todos os princípios que regem a administração pública municipal. Vereador Mário César, respeitamos o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da economicidade. E Vossa Excelência sabe disso. Porque Vossa Excelência é um servidor público municipal. Tenho apenas 1 ano e 2 meses à frente deste município, que, como bem diz as faixas sustentadas pelo J. Paulo e pelo Elias Rangel, tem buraco, tem muitos problemas, mas são problemas que existem, com certeza, há muitos anos. Aliás, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, quando assumimos a administração desta capital, nos deparamos com um problema seríssimo. Encontramos a epidemia da dengue, e todos são testemunhas desse fato. Encontramos um município que não contava com medicamentos, porque as licitações para aquisição de medicamentos tinham sido todas elas anuladas no mês de novembro. Chegamos a ter 1.500 casos por dia. Tivemos que abrir frente de atendimento nas unidades básicas de saúde para impedir que aquela epidemia, presidente, se tornasse o pranto, a dor e a perda de entes queridos de milhares de pessoas e fosse explodir nos hospitais.
conseguimos vencer. Vencemos e trabalhamos de forma preventiva. Tanto que, neste ano, nós não tivemos epidemia da dengue no nosso município. Encontramos diversos contratos que exigiam uma atenção redobrada da parte da nossa gestão. Isto porque nem bem chegávamos à administração e já recebíamos centenas de questionamentos, não só desta Casa de Leis, que agia dentro das suas prerrogativas, mas também do próprio Ministério Público, que exigia esclarecimentos e informações. Todas as nossas atitudes precisavam, senhores vereadores, de cuidados redobrados. E um desses contratos, eu quero citar agora. Era o contrato da Solurb. Solurb é a empresa que coleta lixo, que neste ano já recebeu 60 milhões de reais. Só este ano. E todas as vezes vinha reclamar, dizer que pararia as suas atividades porque não tinha dinheiro para pagar os garis. Esse contrato exigiu uma atenção redobrada. E nós tivemos que fazer a auditagem necessária. E assim fizemos essa auditagem. Aliás, foi esse contrato que motivou a instalação da CPI do calote. Nós, pressionados pelo Ministério Público, e da mesma forma, entendendo importante manter o contrato, fomos fazer a auditagem do serviço realizado, mas não deixamos de cumprir com a nossa obrigação. E esse contrato já foi alvo de uma decisão judicial para cancelar a sua vigência e realizarmos um novo contrato. De tal modo que a minha atitude como prefeito foi no sentido de proteger o interesse público municipal, o interesse da coletividade. Mas nós seguimos em frente. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir que o senhor solicite aos seus funcionários para que respeitem quem está na tribuna. Senhor presidente, trago aqui agora a questão da empresa que prestava o serviço de limpeza dos postos de saúde. Quando encontramos a administração, senhores vereadores e senhoras vereadoras, encontramos um contrato que era de 7 milhões de reais e que havia sido renovado, passando de 7 milhões para 11 milhões de reais. Renovado no encerrado ano de 2012. Mesma quantidade de postos, mesma quantidade de funcionários, mesma quantidade de produtos de limpeza. E passou de 7 para 11 milhões de reais. Esse contrato foi assinado, foi homologado pelo presidente da comissão processante, que quer me caçar e que é o vereador Edir Albuquerque. Qual foi o meu erro? Qual foi o meu erro? O meu erro foi atender a determinação da auditoria que recomendou que eu não renovasse o contrato? Ou mais, será que eu errei quando a própria empresa Total apresentou um ofício dizendo
que não queria aquele contrato, porque ela percebeu que havia uma auditoria sobre aquele contrato. Eu preservei o interesse coletivo. Nós convocamos uma licitação emergencial, onde várias empresas participaram. E o resultado foi, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de uma economia garantida para o nosso município de mais de 3 milhões de reais. E, além disso, a sequência nos serviços públicos que são necessários e são essenciais. Não permitimos que os postos de saúde do nosso município ficassem entregues à sujeira. Com relação à merenda escolar, nós tomamos as providências necessárias, cabíveis, oportunas e dentro dos princípios elementares e que regem o ato administrativo, para que todos tivessem a certeza que o seu filho ou sua filha estaria num local onde teria a refeição em todos os momentos com a qualidade necessária. E não me venham dizer que no CEINFES de Campo Grande faltou alimento ou falta alimento. Porque nenhum pai de família campograndense é irresponsável para levar o seu filho num local onde ele vai passar fome. Nenhum. E ele foi bem atendido. O pai de família que foi verificar se certificou. E quando havia problema, era de caráter pontual. E nós tomamos as providências cabíveis e necessárias para que não faltasse a qualidade nos gêneros alimentícios e que esses gêneros não faltassem nos CEINFES da nossa cidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada do Calote, surgiu para defender interesses de empresas, não interesse coletivo, porque as reclamações eram das empresas. Não se viu em nenhum momento a defesa do interesse público administrativo. Um dos motivos que trouxe a Comissão Parlamentar de Inquérito a esta casa, inclusive ajudando-a a ganhar uma denominação, foi o fato suscitado da imprensa de que essa é a prova cabal de tudo que aqui está acontecendo. Brada-se o sobrenome do meu vice. Mas eu não vou deixar de concluir o meu pensamento. Quando se instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi apelidada de CPI do Calote, foi muito mais porque uma imprensa ou alguns veículos plantaram em uma das minhas falas o título de caloteira para esta casa, justamente para fazer com que o Poder Executivo e o Poder Legislativo viesse a estar em constante enfrentamento. Gente interessada em fazer a discórdia. Gente interessada em ver o desgaste do Executivo e o desgaste do Legislativo que não interessa à sociedade, que não interessa a nenhum dos vereadores e vereadoras e muito menos a esse prefeito. Mas eu trago aqui a informação de que uma das motivações, que seria a ordem de despejo dada pela Justiça ao Poder Legislativo em face do não pagamento dos aluguéis por durante 8 anos, foi colocado por 3 veículos como motivo para que nós, Poder Executivo e os senhores do Legislativo, viéssemos a nos confrontar. Plantaram a intriga,
E eu quero dizer aqui, vereador Mário César, que o senhor não tem responsabilidade nenhuma com relação a esse fato que foi o despejo desta Casa de Leis. Assim como eu também não tenho responsabilidade nenhuma. Nós dois temos a responsabilidade pela solução que já está encaminhada. Quero dizer mais, que a questão abordada na CPI do calote, que foram os contratos apresentados, todos eles foram devida e pormenorizadamente estudadas por um magistrado e sua equipe de especialistas. Isso porque o resultado desta comissão parlamentar de inquérito foi um relatório encaminhado para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para a Controladoria Geral da União. O Ministério Público, senhoras e senhores, providenciou imediatamente a propositura de uma ação civil pública. Essa ação civil pública foi avaliada pelo juiz de direito, analisada pormenorizadamente, volto a dizer. E o juiz de direito emitiu uma sentença judicial. Uma sentença que deixou claro o vereador João Rocha, vereadora Carla Stefanini, vereador Ayrton Saraiva. Deixou claro que não existe nenhuma irregularidade suficiente para motivar uma improbidade administrativa, uma cassação de direitos políticos, uma indisponibilização ou indisponibilidade de bens e até mesmo um ceifar do direito à liberdade. É uma decisão que não foi tomada no calor de um embate político. É uma decisão judicial que foi tomada por um juiz que não teve medo de tomar decisão e nem se deixou influenciar por quem quer que seja. Uma decisão correta, dizendo, repito, ao prefeito não se deve dar nenhuma pena, nenhuma condenação, porque agiu com a prudência necessária de alguém que estava começando a trabalhar como prefeito e que encontrou o município numa situação de extrema dificuldade. Nós, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, garantimos, através dos nossos contratos, dos contratos que assinamos, a economia necessária. Isso me dá consciência tranquila. Aliás, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, de diariamente ser atacado por 3 veículos de comunicação, diariamente ser atacado por alguns vereadores que chegaram ao cúmulo de, usando da sua prerrogativa parlamentar, proferir ofensas diretas, sem medir consequências e nem pensar que, antes do homem público, nós temos o pai de família, nós temos alguém que tem direito à sua integridade moral. Depois de tanta agressão, de tanta ofensa, isso aqui é fichinha. Isso aqui é fichinha. E digo mais, a minha tranquilidade para seguir em frente nesta conversa me motiva a dizer que o município de Campo Grande, sob a nossa gestão, garantiu economia no que tange ao serviço de limpeza. No ano de 2012, nós tivemos
32 milhões de reais gastos. Em 2011, 33. E na nossa administração, 12 milhões de reais. Economia que nós fizemos na aquisição de gás. No ano de 2012, na compra de gás, nós tivemos 3 milhões e 700 mil reais em 2012. Em 2013, sob a nossa administração, 1 milhão 607 mil reais. Qual é o meu pecado? Economizar, cortar privilégios. Será que em um ano de administração, por garantir economia, eu mereço ser cassado? Fica a pergunta para os senhores e para as senhoras. Temos uma sentença judicial que me dá um salvo-conduto e, inclusive, emite um parecer no sentido de dizer que, além da economicidade, nós agimos de forma a garantir o melhor para o nosso município. Vereador Carlão, agimos com a seriedade de quem foi prudente. E confesso aos senhores e às senhoras que, quando chegava ordem de pagamento, eu olhava e pensava 10 vezes para pagar. Porque não é meu dinheiro, é dinheiro do povo, é dinheiro da nossa gente, é dinheiro que deve ser respeitado. Qual é o meu pecado? Fazer economia? Garantir que os serviços sejam realizados? Ou será que foi pecado da minha parte ter ousado lançar uma candidatura para desafiar o poder político, o poder econômico, o poder da imprensa? Será que eu cometi o erro de dar vez e voz à população, de lançar um brado pelas ruas, pelas avenidas, pelos bairros e vilas da nossa cidade? Será que esse foi o meu erro? Será que eu errei quando eu não consegui eleger maioria nessa Casa de Leis? Eu posso afirmar que não errei, porque eu exerci o meu direito e dei oportunidade a cada eleitor deste município para exercer o seu direito político, o direito de escolher, assim como escolheu cada um dos senhores e das senhoras. E quero dizer que eu me solidarizo com o senhor presidente, quando teve o seu mandato cassado, sem ter oportunidade de se defender. E o senhor recorreu, voltou e hoje está aí, sentado, graças a uma decisão judicial que ainda está sob discussão na terceira instância. Da mesma forma, não vejo como justa a cassação do vereador Delei, do vereador Alceu Bueno, do vereador Pedra, porque o voto foi dado pelo eleitor e é preciso respeitar o seu direito político de ser eleito também. De tal modo que eu venho aqui para exercer o meu direito e dizer que eu agi com responsabilidade, com eficiência, com a cautela que está reconhecida pela sentença judicial, que eu estou aqui agindo na defesa do meu direito político de exercer o mandato na sua integridade, na sua integralidade, assim como o senhor, vereador, tem o direito de exercer o seu mandato na sua integralidade. Não é concebível que nós venhamos a ter uma cassação de mandato. Por quê? Porque eu não faço parte do grupo político que é maioria dessa Casa de Leis. Isso é uma injustiça, é um atentado contra a democracia, isso é imperdoável, isso é retroceder no tempo e no espaço, isso é voltar à barbárie. Se cometi erros, foram erros que causaram nesta nossa querida capital o tumulto.
serviços públicos estão acontecendo. A saúde, a educação, os serviços de assistência social, o serviço de limpeza, o serviço de iluminação pública, a nossa guarda municipal, ela está hoje constituída, tem quartel, antes estava instalada lá na rodoviária velha. Me dê chance de trabalhar. Passei 1 ano e 2 meses sem poder respirar para poder trabalhar. E agora, parabenizo o vereador Saraiva pela sua brilhante atuação como vereador de oposição, como líder da oposição. Parabenizo. Vossa Excelência não deixou o prefeito trabalhar. Vossa Excelência não me deixou trabalhar. Parabenizo pela sua eficiência, mas eu lamento porque Campo Grande foi prejudicada com esse tipo de atitude. Nós ouvíamos os discursos e ouvi a fala do governador Zeca do PT. E eu disse ao governador que ontem, quando falava sobre esse momento triste que estamos passando, recebi o telefonema da presidente Dilma Rousseff e do ministro da cidade. O prefeito, seja eu ou seja aquele que alguns querem que seja, vai ter que estar amanhã, porque o nosso governo, o governo que é defendido por estas mulheres, por estes idosos, por esses jovens, por essa família, conseguiu cadastrar a nossa cidade para receber 75 milhões de reais. Amanhã vai ser anunciado em Brasília. Eu tenho trabalhado muito, só não consegui implementar tudo que eu gostaria, porque eu só tenho 1 ano e 2 meses. Diferente do governo que o senhor defendeu, que esteve à frente desta capital por 16 anos e não conseguiu resolver todos os problemas. E eu fui vereador nesta casa por 6 anos. Era um vereador de oposição e nunca fiz qualquer ato que prejudicasse o prefeito Nelsinho Trade. Quantas vezes ele me solicitou um apoio como vereador que era, e eu disse a ele que mesmo não sendo da base no primeiro mandato, eu estaria ajudando a apoiar, porque o meu compromisso como vereador é com o melhor para a nossa capital. E eu digo mais, se hoje nós tivermos uma cassação de mandato, nós estaremos inaugurando um tempo de repercussões inimagináveis, porque não houve e não há nenhum governo exercido por um ser humano que não seja falível. Não existe nenhum governo sobre a face da terra que possa dizer que é perfeito, porque perfeito é Deus. E em 1 ano e 2 meses, vereadora Juliana Zorzo, eu não vou conseguir resolver todos os problemas da nossa cidade. Não tenho condições humanas e não tenho condições políticas, porque nós não conseguimos estabelecer uma relação. Hoje já resolvemos o problema da Câmara Municipal. Já foi decretada a utilidade pública dessa casa, que se não fosse o nosso governo, os vereadores seriam obrigados a estar longe daqui por conta de uma decisão judicial que determinou o despejo. Eu estou aqui para dizer aos senhores e às senhoras que numa harmonia nós conseguimos fazer tudo. E posso dizer mais, que esses votos que eu recebi foram votos de confiança de milhares de pessoas. Milhares. Para constituir a minha chapa, eu tive que buscar 20 desconhecidos candidatos a vereador, que de forma guerreira, de forma séria, me ajudaram, me acompanharam. E 2 deles estão aqui.
o vereador Chocolate e o vereador Cazuza, que, aliás, sofreu uma intervenção cirúrgica antes de ontem, está aí contrariando a recomendação médica, mas está aí firme e forte. E eu agradecer ao Chocolate, agradecer ao Cazuza, porque juntamente com aqueles 20 outros vereadores fizeram uma cruzada com uma proposta diferente que o povo ouviu e acreditou e confia, e nós vamos realizar. Como eu ouvi aqui a fala do vereador Romero, que estava agora há pouco, Romero, ele disse que são representantes de partidos que aqui estão. E é verdade. E eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura de um ofício que eu recebi do presidente nacional do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, e do secretário-geral do Partido Progressista, Aldo Rosa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Alcides Bernal, em sua história, o Partido Progressista vem contribuindo para a construção de um Brasil moderno, para a construção de uma sociedade baseada na dignidade humana, que seja justa, livre, democrática, pluralista, solidária e participativa. É dessa forma que entendemos a eleição histórica ocorrida em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com a eleição do Alcides Bernal. Desde o princípio, o Partido Progressista apoia a candidatura do prefeito Alcides Bernal, hoje eleito, por entender que o mesmo representa a mudança para melhor, porque o mesmo representa a vontade popular e, principalmente, porque recebeu o aval para que, em 4 anos, ele possa cumprir com seu plano de governo. Estendemos, diz a direção do Partido Progressista, o nosso apoio ao mandato do prefeito Alcides Bernal, o qual temos certeza da lisura das suas ações administrativas. Nesse momento, o Partido Progressista reitera seu apoio incondicional ao prefeito Alcides Bernal, confiando na vitória da justiça e da verdade. Faço questão de repassar às mãos de Vossa Excelência esta carta de apoio da direção nacional do partido. Diferente do que acontece com o meu vice-prefeito, que, conforme laudo emitido por um Instituto de Perícias Científicas, foi flagrado em uma gravação organizando uma reunião na casa de Raimundo Nonato. Aqui nós temos prova cabal de que o ex-prefeito Nelsinho Trade fez uma reunião na casa de Raimundo Nonato para organizar ações e caçar o mandato do prefeito Alcides Bernal. Um conluio desse vice-prefeito. E mais, aqui nós temos uma outra perícia, um laudo pericial, desta feita, de um vídeo gravado e que já vai ser encaminhado para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, onde o funcionário desse mesmo vice-prefeito esteve conversando e relatando que o vice-prefeito está prometendo a vereadores que votarem na cassação do prefeito Alcides Bernal secretarias, vantagens ilícitas, inclusive contando com o apoio de gente ligada ao judiciário. E essa notícia eu vou protocolar junto ao Ministério da Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça, e eu espero que esta Casa de Leis não coniva com esse tipo de barbaridade, fazendo com que o mandato eletivo seja cassado para atender interesses pessoais.
Eu sei que o PMDB já fez reunião, é a maior bancada, e já fechou questão pela cassação do nosso mandato, mesmo antes de saber qual era o motivo. Eu sei que o PSD, que obedece à orientação do Antônio João, dono do Correio do Estado, também já foi alvo de matéria no Correio do Estado para a cassação do nosso mandato. Ou seja, está encaminhada uma situação que, a meu ver, pode ser mudada pelos senhores e pelas senhoras, se assim quiserem. Mas, se depender do Mídia Max, do Campo Grande News e do Correio do Estado, nós já sabemos qual é o final desta novela. Que dentro de alguns instantes haverá de proferir uma cassação, se depender do que esses veículos querem afirmar. Veículos, aliás, que até 2012 recebiam muito dinheiro do nosso município. Correio do Estado, que até o ano passado recebeu do ano de 2012, mais de 600 mil reais. Que em 2012, o Mídia Max recebeu 500 mil reais. E o Campo Grande News, que em 2012 recebeu uma quantia parecida. No ano de 2013, sob a nossa gestão, nós preferimos investir nas pessoas. Não gastamos com publicidade. E esse foi o nosso pecado também. Que ao invés de gastar com o Correio do Estado, com o Mídia Max e com o Campo Grande News, nós resolvemos gastar, investir na nossa gente, no povo da nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou me estender mais. Vou encerrar minha fala. Ciente de que nesta casa, nesse dia 11 de março, eu lancei um brado que talvez não consiga encontrar a ressonância que eu gostaria, mas foi um brado sincero, de um pai de família que escolheu Campo Grande para viver, onde eu constituí minha família, constituí a minha profissão e, acima de tudo, ao enveredar no caminho da política, acreditei poder realizar um sonho, transformar um sonho numa esperança, numa realização. Hoje, em 1 ano e 2 meses, me é cobrada uma situação que muitos governantes, em 16 anos, não conseguiu fazer. Hoje, me é cobrada uma postura que talvez signifique um sacrifício imenso. Mas eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras, inclusive falando para a vereadora Graziele Machado, cujo pai, Londes Machado, é um homem com o qual convivi como colega deputado e que por algumas vezes tive a oportunidade de conversar e ouvi-lo. Ele dizia o seguinte: nunca permita que se ceife o direito de outro, porque do contrário o seu poderá ceifado. Não ofereça a outro que você não quer que lhe seja oferecido. Não existe nenhum político que tenha sido perfeito. Aliás, o filho do perfeito acabou morrendo na cruz. Então, não cometamos injustiça. Não marquemos a nossa história com injustiça. Não marquemos a nossa história com precipitação. Porque é um dia atrás do outro. E, com certeza, tanto esta quanto as próximas gerações haverão de cobrar pela nossa atitude. Vereador Edil Albuquerque, respeito
a cor dos seus cabelos, que já é decorrência de tempo de vida e, com certeza, também de experiência. Sei que o seu partido já fechou questão pela cassação do mandato do prefeito. Mas eu gostaria de lhe fazer um apelo, na presença de todos estes servidores públicos, sejam eles municipais ou estaduais, inclusive na presença dos seus pares vereadores, para que seja, hoje, um protagonista, seja o autor, seja aquele que vai defender o direito que os nossos eleitores têm de escolher alguém para ser o seu prefeito. Faça hoje, para a sociedade campograndense, uma demonstração clara de que, nesta Casa de Leis, ao invés de partirmos para uma solução de extrema gravidade, nós buscamos a solução do problema porque está comprovado, através de decisão judicial, que não existe irregularidade e ninguém pode caçar o outro só porque ele não faz parte do seu grupo político. Quero acreditar na sua consciência. E repito da mesma forma, vereadora Carla Stefanini, vereadora Juliana Zorzo, vereador Vanderlei Cabeludo, vereador Otávio Trade, vereador Coringa, meu querido vereador Chocolate, vereador João Rocha, vereador Ayrton Saraiva, vereador Jamal, vereador Paulo Ciufi, vereador Chiquinho Teles, vereador Shimabucuro, vereador Alex, vereadora Luísa, vereador Gilmar, com quem convivemos por 1 ano e 2 meses numa parceria. A Superintendência da Pesca é ocupada pelo PRB, vereadora Rose, vereador Zeca, vereador Pedra, vereador Alceu Bueno, vereador Flávio César, vereador Delei Pinheiro, vereador Mário César. Quero convocar vereador Eduardo Romero, convocá-los para que nós possamos hoje ser protagonista de uma solução propositiva, de convergência e de encerrar uma página de discussões e de judicialização. Hoje nós podemos encerrar esta etapa e construir juntos um resultado que vai beneficiar todo o nosso município. É o que peço. Meus queridos amigos, amigas, colegas de trabalho, vereador Eliseu Dionísio, lhe peço desculpas por não ter passado, e o vereador Cazuza, nosso companheiro. Dizer que é hora de começarmos a escrever uma nova página no nosso município. E está sob a responsabilidade de cada um de nós. O governador André Putinelli, vereadora Carla Stefanini, em um dos seus comerciais, o último comercial, eu tomei a iniciativa de prestar atenção em um dos seus últimos comerciais. E ele, em um dos seus últimos comerciais, disse o seguinte: olha, depois de 7 anos de trabalho, o Mato Grosso do Sul encontrou o seu destino. Ou seja, num gesto de humildade, o governador André Putinelli reconheceu que em 7 anos ele conseguiu encontrar um caminho que entende ser o correto. Por que exigirmos de um prefeito que chega a 1 ano e 2 meses o acerto daqueles que são perfeitos? Não é verdade? Então eu encerro a minha fala deixando a todos uma mensagem de que eu tenho fé em Deus, eu confio
na força do trabalho. Tenho certeza que o bom senso é o melhor caminho para todas as soluções, para a busca da solução de todos os problemas. E coloco nas mãos dos senhores a responsabilidade de fazer valer a vontade de 270 mil eleitores. Em respeito à democracia, em respeito ao nosso município, defendo a democracia e defendo a nossa querida Campo Grande, colocando o voto sobre os ombros de cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, que Deus abençoe e vamos em frente. Nesse instante... Senhor presidente, quebra o protocolo. Eu acabei de receber isso aqui. Peço licença ao senhor, ainda me resta 21 minutos, é isso? Para dizer que eu recebi essa carta aqui. Prefeito Alcides Bernal. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Todo o poder pertence a Jesus, e toda a autoridade é constituída de acordo com a sua vontade. Fique em paz. A população de Campo Grande anseia que tenhas oportunidade de cumprir o seu mandato. Quem assina? Jesus nunca perdeu o poder. Jesus sempre teve e terá o seu poder. Ele que é filho de Deus. Nós somos seres humanos, somos falíveis. Quem assina essa mensagem? Denise Villalba, presidente do bairro Taquaruçu, sobrinha da dona Paulina, em 12/3, 22 horas e 18 minutos. Deus abençoe o senhor, sua família e a nossa cidade. Abençoe também os nossos vereadores. Para não incumpridar a conversa, deixo de usar os meus 19 minutos restantes para ver qual a decisão que esta Casa de Lei quer tomar. E para quem esperava e torcia para que eu renunciasse, vai o meu recado. Eu não renuncio ao meu direito. E mais, pela minha própria formação acadêmica, pelas lições que eu recebi do meu velho pai pantaneiro, eu luto pelos meus direitos até as últimas consequências. E vou para cima, confiante de que Deus está conosco. Muito obrigado.